Gente, boa noite, obrigada pela participação, né? Esse é o nossa quarta atividade do programa de educação de deformidade. Hoje a gente está com o Dr. Carlos Barsotti, Dr. Luiz Carelli, para falar um pouquinho para a gente sobre espondilolistese de alto grau. Essa é uma atividade que ela tem diversos módulos, né? Então, que vocês vão conseguir acompanhar aí no decorrer do ano. Nós já tivemos, então, 3 módulos anteriores. Esse é o nosso módulo de abril aqui. No próximo módulo, que vai ser dia 7 de maio, a gente vai falar sobre tratamento cirúrgico das curvas LENC 5 e 6, com o Dr. Murilo Dayer e o Dr. Túlio Rangel. Para se inscrever no programa, basta acessar, este link aqui de baixo, e pode se inscrever em qualquer um dos módulos do programa. A inscrição é por módulo. Tá? Antes da gente começar efetivamente com a aula, eu só vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona a ferramenta Zoom. Acho que a gente já está mais que descolado e a ferramenta também é bastante intuitiva, mas só para destacar algumas possibilidades que a gente tem na utilização dela. Então, sempre aqui no meio vai aparecer quem está falando ou a tela de quem está falando, tá? E embaixo vocês vão ter uma barra de ferramentas preta. O seu microfone, o microfone de todos os participantes, ele fica no mudo durante toda a apresentação. Então, a maneira dos participantes interagirem, e devem interagir, o intuito é que todo mundo possa realmente interagir, de 2 maneiras. Ou via chat, e aí o chat serve para vocês conversarem entre vocês, né? Todos os participantes podem conversar entre si pelo chat. Se tiver alguma pergunta para ser feita, e essas perguntas elas vão ser respondidas durante a apresentação, vão ser lidas durante a apresentação, pode fazer essa pergunta através desse Q&A aqui, só digitando a pergunta, que já vai aparecer para a gente aqui, e a gente passa a responder essas perguntas para vocês, tá bom? É só o que eu tenho para falar nesse momento. Obrigada, e eu deixo com o Dr. Barsotti. Primeiro, boa noite a todo mundo. Obrigada, Anne, a Meditronic, pelo convite. Foi uma honra aí dividir o palanque com o Carelli, aí, que é um monstro. A gente resolveu, eu e o Carelli, nas conversas anteriores à aula, dividir a aula em 2 partes. Eu vou falar mais como quando e ele vai falar o como. Então, os casos clínicos vão ficar a cargo dele e eu vou fazer uma breve explanação aí sobre o histórico da espondilolistese, de como a espondilolistese foi mudando o tratamento dela com relação ao tempo. Vou mostrar algumas coisas minhas também, um casinho meu só para exemplificar. Mas, basicamente, a gente vai se ater ao como todos os conceitos de balanço espinopélvico interferiram no tratamento dessa doença. Quando eu me formei, eu lembro que era meio que uma zona cinzenta de quando reduzir a espondilolistese. Então, eu sou Carlos Eduardo Barsotti, eu sou aqui de São Paulo, eu sou o coordenador do Fellow do Hospital do Servidor Estadual, eu trabalho no núcleo de coluna do Sírio-Libanês e atualmente a gente faz a gestão da Regional São Paulo da SBC. Bom, esses são os meus disclosures. Na minha aula a gente vai falar bem o que eu acabei de falar sobre a etiologia da espondilolistese, a apresentação clínica, os exames. Vou falar bastante de alinhamento sagital e do tratamento da doença. Bom, espondilolistese nada mais é que escorregamento vertebral, né? Isso vem do grego, acho que todos vocês já sabem disso. É um termo descritivo para falar sobre o escorregamento anterior da vértebra. A gente teve muitas classificações etiológicas. A primeira foi a de McNabb-Newman, que dividiu a doença em várias etiologias, em congênita, ístmica, degenerativa, traumática, patológica. Aqui a gente vai, nessa aula, se ater a parte mais das espondilolistese ístmicas, que são as que chegam a alto grau, e as displásicas, né, que são as congênitas, que também chegam a alto grau. Depois o Wiltz fez uma subdivisão aí entre 2A, 2B e 2C, e o Marchetti-Bertolozzi dividiu elas em desenvolvimento e adquirida. Com relação à epidemiologia, é uma doença muito comum em jovens atletas, então
A espondilolistese chega a ter em 30% das ginastas olímpicas, balé, levantamento de peso, natação, rugby. Então, geralmente por trauma, por estresse na pars articular, e é uma doença muito comum em crianças. Ela também é prevalente na população em geral, chega a 6% dos pacientes até 18 anos, mais frequente em caucasianos e mais infrequente, 3% dos afro-americanos. A história natural da doença, a gente sabe que a maioria dos casos são assintomáticos. Geralmente, quando você vê uma lise na ressonância, no raio-x, você tem muitos pacientes que são assintomáticos, que não têm nenhum problema com a doença. Então, a maioria dos casos são de tratamento clínico. Você tem alguns sinais e sintomas que são clássicos. O Carelli vai apresentar uns casos mostrando isso, mas geralmente a marcha de Fallen-Dixon, a posição de Fallen-Dixon, que é a que esse menino da tela tem. Com relação ao diagnóstico por imagem, a gente usa muito o raio-x, né? As incidências dinâmicas. O EOS hoje está ajudando bastante no tratamento dessa doença. A tomo, a ressonância e, em alguns casos, o bone scan. Com relação ao raio-x, você tem os sinais clássicos, o chapéu de Napoleão, como nessa incidência de Ferguson, que é um AP com 15 graus caudal. Você pode usar os oblíquos para ver o sinal do Scott Dog, né? A coleirinha do cachorrinho. Aqui está o cachorrinho e a coleirinha dele. E uma classificação que era mais usada anteriormente, que dividia em alto e baixo grau, que quando começou a falar em grau da doença, foi a de Myerding, que levava em conta o escorregamento da vértebra. Então, você você calculava a porcentagem de escorregamento da vértebra e aí você dividia as de alto grau e as de baixo grau. As de alto grau eram de grau 3 para cima e de baixo grau 2 para baixo. Porém, isso não direcionava o tratamento. A cintilografia ela serve para diferenciar casos agudos e crônicos e dor em pacientes com lesões quentes, quando você tem um escorregamento mais agudo ou com uma lesão da pars mais aguda. Ela pode te direcionar um pouquinho no tratamento do colete, como nesse caso aqui, você tem uma lise da pars com uma lesão quente na cintilografia. A tomografia ela é uma técnica usada mais para você avaliar o defeito, ver qual o defeito desse paciente. O Carelli tem um caso interessante que ele vai mostrar com uma subluxação rotatória. Então, ela é boa para delinear o que você vai encontrar na cirurgia. Eu gosto muito para ver o que eu vou encontrar no meio do caminho, qual é o defeito, se você tem se é uma pars mais alongada, se você tem que tirar aquela fibrose, aquela pars que está ossificada, às vezes, no forame. E também para avaliar a cúpula sacral, que tem raio-x que você não consegue avaliar isso e você consegue ver qual que é a malformação que a paciente tem associada à pars. A ressonância é interessante para ver o neurológico, compressão foraminal, compressão central, avaliar o disco. E o raio-x é o exame que vai te direcionar aí mais para o tratamento. Hoje, os parâmetros espinopélvicos eles estão altamente ligados ao tratamento da espondilolistese. Você tem que olhar ela de uma maneira em que você avalia a deformidade local, ou seja, o escorregamento em si, o ângulo lombosacral, a deformidade regional, que é como que a sua pelve respondeu a essa deformidade, então se teve ou não aumento da versão pélvica, do pelvic tilt, e a deformidade do global, que aí a gente avalia com relação, é um pouquinho diferente dos parâmetros espinopélvicos, você analisa a linha de prumo de C7 com relação ao centro das cabeças do fêmur. Então, você faz uma linha entre os centros das cabeças do fêmur e o centro dessa linha, a junção dessa linha, que é esse HA, se a linha de C7 está à frente das cabeças do fêmur ou atrás. Com relação à deformidade local, a gente fala mais do ângulo lombosacral, então ele está altamente ligado à qualidade de vida. Quanto maior o lombo sacral, menor a qualidade de vida. Então, ele mede a cifose local, quanto que essa vértebra escorregou. Então, você tem os parâmetros espinopélvicos que também a gente começa a olhar na deformidade regional. Então, a gente olhou o ângulo lombosacral e a deformidade local, e agora os parâmetros espinopélvicos vão servir para a gente ver se tem deformidade regional. Então, quanto maior
a incidência pélvica e maior a plasticidade da versão pélvica, maior a chance de você ter o escorregamento. Então, é uma doença que praticamente ela se torna mais grave quando você tem indivíduos de alta incidência pélvica. E baseado nessa equação é onde a gente vai calcular o quanto que essa pelve está se adaptando à deformidade, né? Então a gente vê que quanto maior o escorregamento, ou seja, menor o sacral slope, maior a versão pélvica e você tem uma verticalização da pelve. E aí isso vai fazer com que você tenha uma deformidade local maior. Com relação à deformidade global, a gente vai avaliar se essa coluna é equilibrada ou não. E isso é a linha de prumo de C7 relacionada ao quadril, à cabeça dos fêmurs, né? Se ela está à frente da cabeça do fêmur, você vai avaliar uma coluna desequilibrada. Se ela está atrás do centro da cabeça dos fêmurs, ela é uma coluna desequilibrada. Então aqui a gente tem uma coluna balanceada e aqui nessa segunda linha uma coluna desbalanceada. E baseado em tudo isso que eu falei até agora, a gente vai dividir em baixo e alto grau. Então as de baixo grau são aquelas normalmente com baixa incidência pélvica, a não ser a do tipo 3, e baseado nos parâmetros espinopélvicos e não só no grau de escorregamento. Então, as que têm maior risco de progressão são as maiores, de 60 graus de incidência pélvica, que aí seriam essas de cisalhamento, que está localizada aqui à direita. Por quê? Porque ela funcionaria como uma doença de Blount. Você teria uma hiperpressão na pars, uma necrose da pars ali, uma falta de oxigênio, de suprimento sanguíneo, e você teria um alongamento da pars interarticular. Então aqui a gente tem os 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e a tipo 3 teria um prognóstico pior. Como nesse caso, que você vê uma paciente com incidência pélvica de 70 graus, em 8 meses evoluiu bastante a listese dela. É uma evolução bem interessante. E as de alto grau seriam com incidência pélvica maior que 60 graus, e aí você pode ter elas tanto com a pelve balanceada ou não balanceada, com a pelve retrovertida, ou seja, com aumento do pelvic tilt. Aqui seriam os 2 tipos, com a retroversão da pelve não está balanceada a pelve, e com a pelve balanceada sem aumento da versão pélvica. Aqui no próximo caso seria a subdivisão com a pelve retrovertida. Aí você teria uma retroversão pélvica em todos os casos. As tipo 5 são as que têm a coluna equilibrada, ou seja, que a linha de prumo de C7 está atrás do centro do quadril. E a tipo 6, que seriam a coluna desequilibrada, que é quando você tem a linha de prumo de C7 caindo à frente do centro do quadril. E por que tudo isso? Por que toda essa classificação? Porque isso direciona o tratamento. Isso vai falar para a gente quais casos a gente precisa e quais a gente não precisa reduzir. Então, ainda existe uma subdivisão, que divide 5A e 5B, que aí estaria ligado ao ângulo lombosacral. Mas, de uma maneira geral, os casos tipo 5, 6, você tende a uma redução mais formal, e o tipo 4, tipo 3, você tende a não ser necessária essa redução. Na subdivisão das tipo 5, você tem com um ângulo lombosacral maior, aliás, você tem uma tendência a fazer só a redução postural, acompanhar uma tipo 4, mas nas tipo 5B e 6 você sabe que você vai ter que reduzir esse quadro. Então, aqui é um resumo baseado na classificação, o que precisa ser feito. Então, geralmente, nas de baixo grau, conforme essa classificação do Spine Deformity Study Group, você precisa fazer uma monitorização. Então, as de alto risco são as de alta incidência pélvica e as de baixo risco são as de baixa e intermediária incidência pélvica. As que você precisa ter feito a redução postural são as tipo 4, tipo 5A, tipo 5B e tipo 6, você teria necessariamente que fazer a redução formal. Nesse caso, esse é um caso que é um tipo 5B, paciente com a coluna, a retroversão pélvica, ela tem uma incidência pélvica, uma versão pélvica de 40 graus, porém, você percebe que ela tem a linha de prumo de C7 caindo atrás da cabeça do fêmur.
a gente classificou como uma tipo 5B. Ela teve um pouquinho de melhora da escoliose, a gente percebe a redução praticamente completa da espondilolistese, então um resultado bem satisfatório. Bom, agora vou concluir. Então, a SDSG, essa classificação desse grupo, ela é essencial porque ela direciona o tratamento. As classificações anteriores, elas não direcionavam para o tratamento. Os casos a incidência pélvica é um parâmetro essencial para você analisar prognóstico desses pacientes. Então, quanto menor a incidência pélvica, menor o risco do paciente. Os tipo 3, 4 e 5A são de alto risco, e as que são necessárias à redução da listese são as do tipo 5B e 6, que o Carelli vai mostrar aí para a gente. Bom, obrigado. Bom, vamos abrir as perguntas, Carelli. Oi. Eu selecionei aqui algumas perguntas que foram relacionadas para a gente tentar aqui discutir. Tem uma pergunta aqui do Alexandre. Tem muita gente aí participando hoje no nosso webinar. Então, o Alexandre, lá do Piauí, fez uma pergunta em jovens com fise aberta, como prevenir uma possível subluxação ou uma síndrome juncional distal na fise S1, S2, né? Uma preocupação em crianças, né? Quando a gente opera uma criança mais jovem com essa fise aberta, se tem alguma dica que a gente possa evitar essa síndrome juncional distal, um DJK. Olha, o que eu olho muito, Carelli, é o grau de redução que eu vou ter e o braço de alavanca que vai ser usado. Então, você tem que respeitar os parâmetros do uso ali, então saber se você tem uma altíssima incidência pélvica, que na maioria desses casos é isso que a gente vai encontrar, você acaba tendo que ir para o ilíaco, né? É muito difícil, num caso principalmente de alto grau, que você precisa reduzir as tipo 5B e 6, que você não precise ir para o ilíaco. Então, na maioria dos casos, eu vou para o ilíaco porque você vai precisar pôr um cage ali, vai precisar fazer uma osteotomia do domo sacral e é muito difícil você fazer isso sem parafuso de ilíaco. Você tem aquele parafuso que você vai, o alar, só que ele é um parafuso muito pobre em termos de fixação. Então, eu não gosto. Toda vez que eu tentei economizar em listese, eu me arrependi depois. Eu não sei você, cara. Às vezes eu também. Tem caso aí que a gente vai discutir também que a gente economizou no nível distal. Não era uma adolescente. Eu acho que ele quis perguntar aqui na fise aberta. Eu concordo contigo. Pode ir ao ilíaco em criança menor. Você pode até fazer uma fixação temporária, né? Se for uma criança com menos de 10 anos, você pode, depois que está a artrodese consolidada e não perdeu redução, você pode até remover o parafuso, que nem alguns casos que a gente faz que remove o parafuso de L4 depois que está fusionado para deixar a mobilidade, né, no conceito do Harms. É que, como ele está perguntando em alto grau, eu acho que é difícil você falar em não redução, né? Se ele está se baseando na classificação nova, a gente está falando de um caso 5B e C, que são casos muito graves. E é difícil você ter uma criança que vai para 5B e 6 tão jovem, assim, com 9 anos, 10 anos. Geralmente elas já são um pouco maiores, né? Mas assim, você tem casos de 12, 11 anos que você vê isso. E a preocupação com a fise, ela é pertinente, mas você tem você tem que fazer uma troca aí. Você tem que escolher o que você vai fazer. Se você vai reduzir ou se você vai poupar a fise dele, né? É um trade-off interessante, né? Uma boa pergunta aí dele. Eu acho que é ir ao ilíaco e, se der, depois remove o parafuso, ou deixar imobilizado com uma imobilização de Scaglietti, que era usado antigamente para redução postural pré-operatória, hoje em dia não muito utilizado. Em alguns casos a gente põe essa imobilização, eu vou mostrar um caso aqui que a gente colocou esse tipo de imobilização, incluindo a coxa, né? Eu aprendi com o pessoal da deformidade. E o que eu vejo que ele está perguntando aqui, que eu vi as perguntas dele resumindo, eu acho que
o grau de escorregamento hoje não é para a gente pensar só nisso como alto grau. Alto grau são os casos tipo 4, 5 e 6, né? Então, acho que a classificação mudou. Você só se basear em grau de escorregamento, que é basear em Myerding, você acaba tratando inadequado esse doente. Então, esse é o ponto. Acho que ele perguntou aqui um pouquinho de classificação 3 e 4 de Russoli. Ele misturou um pouco o que a gente considera alto grau. Assim, acho que uma das grandes mensagens que eu queria deixar nessa aula é o quê? Esquecer um pouquinho o que é alto grau de Myerding, porque isso é um critério muito pobre quando você vai pensar em redução ou não do doente. Então, acho que o mais interessante é você focar na classificação do SDSG, porque ela te mostra, com relação aos parâmetros espinopélvicos, e se a coluna está realmente desbalanceada, se você precisa ou não reduzir. Então, se você tem um caso que ele é de alto grau de Myerding, só que a coluna está balanceada, você não precisa fazer a redução, né? Você pode fixar in situ. Então, esse é o ponto. Eu concordo aí contigo também, que é a outra pergunta dele. Se você vai fazer um parafuso trans-ilio-sacral com técnica de bom ou não associado, você vai utilizar o parâmetro da classificação. Se tem um bom alinhamento espinopélvico, você pode Você não fixar precisa, in situ, você pode fazer isso. Né, uma correção Em alguns parcial casos de Bowman, que foram super bem em pacientes com coluna e pelve balanceada, você não precisa corrigir a versão pélvica, você pode fixar in situ. E às vezes você não precisa ser tão ambicioso. Tem um trabalho muito interessante que eu estou fazendo com o residente. Eu gosto muito de operar listésia. Te falar que é uma das cirurgias que eu mais gosto, eu acho que é uma das mais desafiadoras, porque é uma altíssimo grau, elas são pouco prevalentes e são cirurgias que você usa bastante a sua habilidade como cirurgião. E eu acho que é bem interessante nesse trabalho, porque quando você vai fazer redução formal, em casos que você realmente necessita de redução formal, o único trabalho que mostra o índice de déficit é um trabalho baseado em Myerding, que ele mostra que aí você tem tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Ele mostra que 40%, 30% dos casos você tem déficit no pós-operatório. Só que esse trabalho ele tem uma grande falha, porque ele fala em alto grau de Myerding. E você sabe disso, Carelli, que opera bastante esses casos, que quando você tem casos tipo 5 e 6, é diferente a brincadeira. Então, a sua chance de déficit, quando você coloca um cage lá, é muito maior, principalmente no pós-operatório imediato. E nesse caso, a gente pegou 5 casos, 15 casos tipo 5 e 6, e acho que, se eu não me engano, 75% saíram com déficit no pós-operatório imediato. Mas quando a gente olhou nos 3 e 6 meses, 100% voltou o déficit. Então, é esperado que você tenha, por estiramento da raiz L5, um pouquinho de déficit no pós-operatório. Agora, se você avaliar isso no tempo, em 6 meses, praticamente 100% dos pacientes têm retorno do déficit. Então, é interessante, porque essa classificação ela te direciona para redução, e a gente ainda não sabe o quanto que a gente vai deixar de déficit baseado nela. E esse trabalho foi legal por causa disso. Vai sair agora. Acho que é interessante. Tem outras perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui interessante, que é do Munhoz, né? O que é mais importante, você corrigir o escorregamento ou corrigir a cifose? Né? Eu acho que o ângulo lombo-sacro é mais importante, né, Barsotti? Eu concordo. Se você conseguir fazer uma redução parcial com menos risco para a raiz neural claro. E tiver um bom contato ali na placa L5, S1 para fusão, sim. Se você corrigir esse ângulo, é o que todo cirurgião necessita, né? É o mais importante, né? Uhum. E tem algumas outras... Tem uma pergunta aqui que está relacionada com isso, né? Do Regelos Lira, né? O ângulo de corte do ângulo lombo-sacral, que estava na tua aula, para diferenciar uma 5A para 5B. 80 graus. Então. Naquele ângulo da classificação, porque você tem vários ângulos lombo-sacrais. Você tem o de duplo C, você tem o ângulo de escorregamento. Então, depende, o ângulo do SDSG, que é um dos parâmetros que eu pus ali num dos slides, ele é 80 graus, mas você tem que ver qual que é o ângulo que você está usando, né? E tem aqui também Alberto do Ceará, que foi
recentemente um ex-fellow nosso, também participou de uma linha de pesquisa em espondilolistese de alto grau. Ele está perguntando aqui o nível proximal para artrodese. É difícil às vezes, né? Eu faço uma regrinha que eu gosto. Eu acho que eu olho como se fosse um Sherman ao contrário. Então, eu acho que aquela linha posterior ao sacro, quando você consegue alinhar a vértebra, a UIV, né? a vértebra mais superior a ser instrumentada, se você consegue trazer L4 para essa linha, interessante. Agora, se você não consegue trazer, se na tua redução na mesa, porque essa é uma cirurgia que você olha o perfil, né, da radiografia, porque você tem que colocar o cage. Então, às vezes eu subo para L3, então depende muito do caso. Se a cifose de altíssimo grau, né? Com cifose alta. Ele utilizou num trabalho que ele realizou uma comparação com pós-operatório, se precisou de reintervir ou não, com o quadrado de Lamartina, para avaliar se deixa... Em alguns casos, você pode até fazer monossegmentar em L5, S1, né? Outros em L4, né? As de muito alto grau, né? Em L4 e algumas L3, não tem jeito, né? Então, talvez o quadrado de Lamartina possa ajudar, apesar que nesse trabalho não teve uma correlação total, não. E está perguntando o outro ângulo que teve uma correlação com sintomas clínicos e qualidade de vida, que é o ângulo pélvico de T1. Então, foi o ângulo que retrospectivamente foi utilizado nesse outro trabalho, com uma boa correlação que vai até sair publicado agora também. Qual? O TPA? O TPA, Eu acho que o que é interessante é perceber assim, quanto mais displásica for a listese, maior a tua chance de ter que subir, porque quando ela é muito displásica, os pedículos de L5 são muito mal formados. E aí você tem uma tendência a subir um pouco mais, né? E às vezes até o L4, não sei se você já pegou algum caso com L4 mal formado também. Tem uma displasia de pedícula, é difícil de instrumentar, que é muito profundo. E você até para fazer a distração, que é uma das manobras de correção, né? Às vezes você vai provisoriamente em L3 também, para você fazer uma distração e depois retira o parafuso, se for o caso. Acho que para a gente se você der toda a carga por baixo, é ruim. Eu acho que a gente tem duas perguntas mais aqui, vamos responder aqui rápido para a gente poder passar para os casos clínicos, né? Estão perguntando aqui se corrige a escoliose ao mesmo tempo, né? O Emílio de Fortaleza, né? Tem um caso clínico primeiro logo que a gente vai discutir isso. Tem uma pergunta também aqui Tem várias perguntas, né? Tem até Tem uma pergunta da Colômbia, do Miguel Berbeu. Qual é essa aí? Eu uso monitorização em todos os casos, Miguel. Tipo sim. 5, tipo 6. Assim, óbvio, a monitorização radicular, que é a eletroneuromiografia, ela é muito ruim. Eu já tive milhões de pacientes que saíram normais que a monitorização estava normal. Ela é menos confiável para a eletroneuromiografia. Como a gente está trabalhando em raiz, é mais difícil. Mas eu uso a eletroneuromiografia, às vezes, só para estimular o nervo e às vezes cai um pouquinho. Então, você tem alguns casos, nesse nosso trabalho, a gente teve alguns casos que caiu um pouco a eletroneuromiografia e depois voltou. Mas ela é menos confiável. Eu uso, mas assim, ela realmente é um pouco menos confiável do que para uma escoliose que você está trabalhando em nível medular. Então, eu acho que dá muito falso negativo, igual osteotomia PSO. Em nível radicular, você pode estar tudo bem e acordar no pós-operatório com uma isquemia tardia. Então, você tem que monitorar esse paciente com 24 horas. Que pode ter uma isquemia tardia ou formação de hematoma e ter um problema. E às vezes o potencial evocado do motor intraoperatório, ele vai te dar uma dica que está acontecendo
alguma coisa com a raiz antes da eletroneuromiografia, né? Que às vezes dá só despolariza, aí às vezes você fica um pouco de receio de continuar a cirurgia, de fazer uma correção maior, e você tem que somar tudo, né? Potencial somatosensitivo, motor e despolarização da raiz, né? Então, isso aí. Miguel Berbel, de Bogotá. O Andujari e o Azuaga estão perguntando se a gente escolhe o nível proximal com quadrado de Lamartine. A gente escolhe em alguns casos, sim, acho que ajuda, apesar de não ter tido no nosso trabalho uma correlação muito grande. Acho que a gente pode passar agora para a discussão dos casos, né? E essas dúvidas e outras perguntas a gente continuar realizando depois, aí e discutindo. Vamos deixar essas próximas, tem 3 perguntas aqui, a gente deixa para depois para os seus casos aí. Acho que está na hora de passar os seus casos. Então vamos apresentar aqui agora 3 casos clínicos, né? Vai ter uma enquete após cada caso, né? Então, primeiro caso, um paciente do sexo masculino, com 14 anos de idade, com um quadro clínico de lombalgia e uma deformidade progressiva nos últimos 3 anos. Ele tinha dificuldade para deambulação, mas com exame físico neurológico normal. E ele tinha no histórico dele uma questão religiosa, que ele é testemunha de Jeová, ele e a família, né? E apresentava o que o Barsotti mostrou, essa posição e a marcha de Fallen-Dixon, com encurtamento discotibiais, flexão da coluna lombar, flexão dos quadris. Esse era o quadro clínico dele. As fotos acima eram fotos aos 11, 12 anos de idade e as fotos abaixo, mais recentes, próximo da consulta. Então, esse era o quadro clínico do paciente, uma incapacidade grande. E que, além da espondilolistese, que a gente acabou classificando ela como um tipo 6, do Spine Deformity Study Group, com um desequilíbrio espinopélvico, né, a linha do prumo passando adiante da cabeça femoral, com um pelvic tilt de 50 graus, uma incidência pélvica de 70. Só que, para complicar, ele apresentava também uma escoliose associada, né? Um desequilíbrio no plano coronal de 8 centímetros. Até certo ponto, a gente realizou uns testes de inclinação, até certo ponto com alguma rigidez da coluna lombar, né? Tem uma rotação dos pedículos, né? Uma escoliose rotatória, né? Um pouco de rotação. E com uma flexibilidade ao nível da coluna torácica no bend. Então, esse era o quadro radiológico, as mensurações do paciente. Ele apresentava também uma pequena mobilidade no teste de flexão e extensão, né? Neutro, flexão e extensão. E no teste clínico tinha uma giba associada na coluna lombar e ausência de giba na coluna torácica. Então, esse aqui era o exame físico do paciente atual e um exame dinâmico também no plano sagital para observar uma pequena mobilidade articular. A ressonância magnética, normal do que encontramos numa espondilolistese, sem outras alterações dignas de nota, uma leve estenose no forame L5-S1, mas sem sintoma clínico. Esse paciente não tinha um sintoma clínico importante radicular, a mais lombalgia. E a tomografia, né? É um dos participantes, acho que foi o Emílio, né, que perguntou sobre se trata junto a escoliose ou não, né? Quando não é muito comum, né? Mas apresentamos esse caso aí para a gente poder discutir.
né? Uma escoliose que a gente classifica como uma escoliose holistética. Então, essa era a tomografia. Tem uma luxação rotatória nesse plano axial, que a gente pode ver no corte axial. Então, essa instabilidade rotatória na articulação L5-S1 que gerou essa escoliose. Então, vamos botar aqui numa enquete de tratamento, né? Ver se alguém está querendo perguntar alguma coisa do exame físico aí ou de imagem, Barsotti. Dá uma olhadinha nisso aí. Voltar aqui um pouquinho pela radiografia para o pessoal poder recordar. Estamos com 120 participantes quase, né? Vamos ver o que o pessoal vai escolher como tratamento para esse caso. Lembrando que esse paciente também tinha a questão religiosa, que era testemunha de Jeová. A gente conversou e tem essa enquete. Opções cirúrgicas para votação. Uma artrodese in situ, nesse caso. Uma redução parcial L4, L5, S1. Uma artrodese com redução quase que completa e fusão intersomática em L5-S1, indo até o ilíaco. E corrigir também a escoliose ao mesmo tempo, né? Vamos dar aí alguns segundos aí, né? Uns 15 segundos para o pessoal poder voltar. O Carelli. Deixar aqui... Oi. Tem uma pergunta aqui interessante com relação ao caso... do Munhoz, falando como que ele estava deitado, se o paciente deitado ficava da mesma maneira ou não. Como é referente ao caso, acho que é interessante falar agora. É interessante. Deitado, isso que é redução postural pré-operatória, isso é importantíssimo, essa pergunta aí do Munhoz. A gente pode até voltar na ressonância magnética, que deitado ocorre uma redução parcial. Então tem alguma mobilidade pelo teste dinâmico e na ressonância a gente consegue verificar se a ressonância era um pouco antiga, era de um ano antes de ser operado, tinha 12 meses de evolução, mas a gente via que tinha alguma redução, e na tomografia também, uma redução parcial menor do que a ressonância, que essa tomografia é da semana ou um mês antes da cirurgia do paciente. Então é importantíssimo. Essa pergunta do Dr. Munhoz é muito importante porque ela, inclusive, uma das coisas mais importantes nessa cirurgia é o posicionamento do paciente, que é diferente do posicionamento numa cirurgia lombar simples. Então, que isso o Carelli vai falar mais para frente. Isso aí pode te facilitar ou não, você saber no intraoperatório o que você tem que fazer a mais para poder tentar realinhar esse paciente. E às vezes só botar o paciente na mesa você pode estar ajudando em parte da sua correção, se ele tiver essa mobilidade, né? Podemos passar, então, para o que foi feito? Pode mandar lá. Tem algum resultado dessa enquete? Não? Alguém mostra isso? Tem. Então, o resultado, a maioria optou por não operar a escoliose e talvez fazer uma cirurgia menor com uma fusão intersomática e LGL4-S2. Tá bem. 25% corrigiria a escoliose no mesmo tempo cirúrgico. E uma redução parcial, L4, L5, S1 também foi uma opção válida aí por 15% dos participantes. Então, nós optamos aqui pela técnica de Harm-Schaufelber, com uma redução da listésica e restauração do balanço sagital, como já foi dito, que é o mais importante, mais do que a espondilolistese. Operamos só por via posterior, restaurando a banda de tensão e utilizando um suporte intersomático pela técnica do TLIF. Então, uma foto intraoperatória da instrumentação. À esquerda e já com uma correção parcial com distração. Então, a distração intraoperatória ela vai te ajudar a abrir espaço, porque muitas vezes é até difícil de instrumentar L5. Então, com a distração e colocação de uma barra
de um lado para você instrumentar o pedículo de L5 contralateral, pode ajudar o cirurgião. E utilizamos ácido tranexâmico em altas doses, não só durante a indução anestésica, mas durante todo o procedimento cirúrgico. Tivemos uma perda sanguínea estimada próximo de 300 ml no aspirador. Nessa época aí nós não computamos na balança o peso de compressa, mas visualmente foi pouco a perda em compressa cirúrgica. Utilizamos Cell Saver e, como tinha uma certa redutibilidade, né, postural, a cirurgia até transcorreu com um tempo razoável, em 320 aí, minutos, em torno disso. E a radiografia nas 2 primeiras semanas apresentou isso aí. O que fazer então agora aí, Barsotti? O que o pessoal sugere? Primeira radiografia do paciente com uma descompensação clínica, parcial, e a escoliose está aí presente. Parece que no plano sagital teve uma redução não total, né? Quase que total, né? Mas um realinhamento do ângulo da cifose lombo-sacro. E o que fazer então agora aqui? O Carelli, deixa eu só pôr mais uma pergunta aqui que o Chico fez, o Chico Azuaga. A ressecção do ligamento iliolombar é importante para evitar a apraxia? Olha, é importante você... Eu aprendi isso com o Ruben Jansen, no período que eu tive no Harms. É importante você seguir toda a raiz de L5 até a asa sacral. Se o ligamento está ali atrapalhando, tira o ligamento, faz uma canaleta, tira um pouco da asa sacral, faz uma canaleta para deixar a raiz sem tensão. Então, um dado clínico, além da monitorização, é deixar a raiz sem tensão. Então, o que você tiver que fazer para encurtar o nível do sacro, para reduzir ou deixar a sua raiz sem tensão, pode tirar. Tira o ligamento, tira a asa lateral o máximo possível para que deixe um relaxamento da raiz, porque às vezes na hora que você vai reduzir, você vai botar muita tensão. Aí você às vezes tem que afrouxar um pouquinho e fazer uma correção menos adequada do que você estava pensando. Ótima pergunta. O que eu falo para meus residentes é que nunca deixe de ir para a lateral, né? Às vezes as pessoas esquecem que a raiz vai para a lateral e se você não tira essa parte lateral aí do sacro, você... A redução causa o déficit. A redução pode causar o déficit. Então, isso é importante. Outra pergunta que tem aqui é do Túlio Rangel, é como que você avalia o grau de osteotomia da cúpula sacral necessária? Essa pergunta aí é sensacional. Vamos deixar para responder no último caso para o Túlio. Não esquece não, Barsotti, anote aí, bote no seu caderninho. Vamos responder para o nosso amigo aí de Recife. E no terceiro caso, vamos mostrar o que aconteceu. Isso aí já com 8 meses de pós-operatório. Compensou. A descompensação coronal praticamente se resolveu. Ocorreu uma acomodação da escoliose torácica com a escoliose lombar, que era de 40 e poucos graus, ela ficou em 30, equilibrada com a escoliose torácica. Teve uma perda pequena de uma redução no plano sagital, né, com os parâmetros espinopélvicos bem pequenos, mas com uma correção do SVI, que era de 10 centímetros, foi para 6 centímetros no pós-operatório. Um controle tomográfico com uma consolidação intersomática, aqui uma redução quase que total da espondilolistese. E o aspecto clínico comparativo do paciente com a postura do Fallen-Dixon e agora aqui com um tronco e uma pelve balanceada. Isso que é o mais importante. Um bom nivelamento dos ombros.
Acho que a gente pode passar para o outro caso para poder dar tempo de ver todos, não é isso, Barsotti? O que você acha? Eu tenho mais alguma pergunta para esse aí? Eu acho que tem algumas perguntas, mas vamos Pode aglutinar, vamos passar né? para o próximo. Uhum. Tá bem. Então, o próximo aqui é uma paciente do sexo feminino, 13 anos de idade, com lombalgia e radiculopatia. Um caso, então, agora com um déficit neurológico, uma paresia grau 4 de L5 à direita e os inícios de sintoma de incontinência. Ela perdia um pouco a urina, um início de uma incontinência urinária. Esse caso, eu acho que é um caso mais antigo, que a gente não dispõe de radiografia panorâmica nessa época. E aí nós ficamos na dúvida na classificação para mostrar aqui, para discutir com vocês, se ela se enquadraria. Ela tem o desequilíbrio espinopélvico, mas a gente não sabe se o eixo de prumo está passando na frente ou atrás da cabeça femoral, né? A radiografia não permite ver adequadamente a cabeça femoral, então ficou como se fosse um tipo 5 ou um tipo 6. E nesse caso aqui, uma espondiloptose. Esse paciente foi tratado, para o conhecimento de todos, em 2008. E nessa época, os conceitos que você brilhantemente falou na sua aula, Bersotti, não eram totalmente esclarecidos assim, né? Não eram difundidos de uma forma total. Não. Temos uma radiografia, uma zona cinzenta, aqui a gente tinha os parâmetros de tratamento. Essa radiografia aqui é sob tração, né, que pode ajudar um pouco, né? Daqui a pouco o Munhoz vai perguntar se tinha redutibilidade ou não. Então já vamos antecipar o Munhoz aí, ó. Radiografia sob tração, uma pequena mobilidade, o ângulo de cifose lombosacra melhora um pouco, né? Ainda está em torno aí de 70 graus, era mais de 90 graus, mas não reduz nada da espondiloptose. O que fazer numa paciente com déficit neurológico radicular e sintomas vesicais? Uma paresia de L5 unilateral e sintomas vesicais associados. Então, essa é a ressonância magnética. Aqui foi feita uma angiotomografia e talvez aqui caiba na enquete. Nesse caso, é um caso que aglutinamos todo no mesmo slide os exames da paciente para a gente poder fazer os 3 casos. E aqui caberia a enquete. Pode lançar a enquete? Quem que pode lançar a enquete agora? Opções cirúrgicas. Está aparecendo aí a opção cirúrgica. Artrodese in situ e descompressão. Uma redução parcial com uma fusão de L3 até S1. Uma redução total com fusão L4, S2 ilíaco. Ou uma dupla, que também foi uma outra pergunta durante a tua aula. Quando fazer uma abordagem anterior? Acho que antigamente tinham... Eu entrei em várias, né? Com Deusdete, com Cláudio Pedras, com Schettino. Todos os... E aproveitando isso, Carelli, tem uma pergunta do Rodrigo Amaral. Quando vocês consideram via anterior com relação ao caso antigo, ele fala de um caso dele, que ele teve um caso igual ao seu anterior, que ele fez um ALIF e depois complementou por trás e que teve um resultado excelente. Eu acho que o outro caso era muito factível um ALIF, até porque melhorava muito na ressonância que faz deitado a redução da listese. Então, eu acho que seria uma boa opção. Também é uma boa opção. Eu acho que a ALIF, nesse caso atual aqui, eu não faria. Eu não sei o outro faltou essa enquete aí. Poderia, assim, em homenagem ao Amaral, botar um ALIF, já que tinha uma redução. O problema é se você não conseguir fazer essa redução total, aí você pode colocar um ALIF com um parafuso somente numa das vértebras para poder fazer a redução por via posterior. Aí você não termina o teu ALIF completamente
e faz a redução por via posterior, se tem uma certa mobilidade. Poderia ser uma opção. Mas eu acho que no caso anterior o Alif ia muito bem também, Rodrigo. Respondi aí a tua pergunta, eu e o Carelli concordamos com você. E para esse caso aí, podemos votar, né? Podemos abrir para votação. Vamos ver como foi. Votação, já chegou o resultado? In situ, 3%. Isso aí, no passado, era quase que padrão ouro. 30 anos atrás, ia fazer 20 anos atrás, talvez, o artrodese in situ, com descompressão, era talvez a escolha e a maioria dos cirurgiões estavam mais confortáveis com isso. Redução parcial, 12%. Redução total com distração e por via posterior, L4 ilíaco, 27%. E muita gente aí optando por gains. Uma vertebrectomia por via anterior é algo que tem os seus riscos vasculares e da própria raiz. A gente teve um caso que fizemos em conjunto lá no hospital. Próximo desse aí também, que gerou um déficit neurológico radicular no paciente. Né? Então, vou mostrar aqui o que foi feito nesse caso. Então, a gente resolveu fazer o gains em 2 etapas, né? Acesso anterior, retroperitoneal, ligadura dos vasos sacrais médios, separação dos outros vasos. Segundo tempo posterior, dissecção subperióstica, exposição da raiz. No tempo anterior, a gente não conseguiu o contato total, bone and bone, do Robert Gaines, e utilizamos um case. Só que a gente foi infeliz nessa época na escolha do nível distal. Que é a pergunta do Alexandre antes, né? Isso aqui é a técnica de Scaglietti, que você pode utilizar antes em doente para tentar uma redução postural. A gente utilizava muito para manter estabilidade, né? Um colete com apoio crural unilateral. E o que aconteceu com esse paciente foi que na hora que ele, em alguns meses depois, falha na fixação distal, aqui até o arrancamento da conexão do parafuso com a cabeça do parafuso, não foi nem para o out de haste, e uma falha dos elementos anteriores. E aí nós optamos por revisar doente, lógico, né? Estendemos pelo quadrado de Lamartina um nível acima na zona estável, em L3, e estendemos para baixo, colocamos bastante enxerto posterolateral no esquema à direita, na radiografia, um spot, dá para ver artrodese posterolateral também, e não revisamos o case atrás, ela teve um resultado sensacional, essa paciente. Ficou muito bom. Restaurou todo o espinopélvico dela, clínico e radiológico, mas como uma falha e um alerta para essas espondilolistéses ou espondiloptose de alto grau, sempre ter uma fixação dupla abaixo, em S2, ilíaco, né? Suplementar um parafuso de asa sacral. Acho que seria uma mensagem importante, né, Bassotti? Eu acho que sim. Deixa eu só responder aqui. O Anduja fez 2 perguntas. A segunda pergunta dele é se vocês ressecam o cântaro anterior-inferior de L5 para facilitar a redução. Às vezes eu entro, o Carelli vai mostrar um vídeo também, às vezes a gente entra com o formão para dar uma liberada. E outra coisa que eu faço, às vezes eu entro o parafuso de L5 bem lateral do que eu costumo entrar, porque às vezes você tem a raiz dobra no pedículo de L5. Às vezes é o pedículo que está comprimindo a raiz. E às vezes eu dou uma raspada nele. Eu vou com o drill e dou uma raspada na parte medial do pedículo para ajudar a não tracionar tanto a raiz de L5. Excelente. Excelente tips, mas a gente né? faz. Outra coisa que ele perguntou aqui, o Carelli, como que você olha se você almeja redução no transoperatório e qual critério? Eu acho que os critérios maiores são os parâmetros espinopélvicos. Então, se você
você tem que pelo menos dar um downgrade nessa curva. Então, se a coluna que está desbalanceada, se o principal motivo de você indicar uma cirurgia dessa com redução efetiva é você melhorar os parâmetros espinopélvicos. Então, eu olho muito os parâmetros espinopélvicos, eu olho muito o pelvic tilt no intraoperatório, então eu abaixo a pelve para você diminuir o pelvic tilt, então tirar essa pelve da posição vertical. E eu acho que esse é um dos principais parâmetros que eu olho. E você, cara? Não, eu também, mas é muito difícil. Às vezes sobrepõe muito. O intensificador de imagem dificulta muito a sua visualização de L5 no intraoperatório. Eu me guio pelo parafuso. Então, o parafuso que eu coloco em S1 ou S2, se eu vou fazer uma osteotomia maior, com o parafuso de L5 ou de L4, antes e depois da redução, para poder traçar um ângulo no intensificador de imagem do que eu consegui no intraoperatório. Eu acho que isso é uma dica para quem for fazer um caso desse, que tem um altíssimo risco neurológico para a raiz de L5, e para você saber o quanto que está sendo efetiva a sua redução, é fazer um ângulo através de uma marcação que é muito mais fácil de ver, que é de parafuso. Eu utilizo isso. Vou passar aqui o próximo caso, para a gente não passar muito do tempo, senão a Anne vai brigar com a gente, né, Barsotti? Ela avisou, não foi? Já avisou. Tá bem. Então vamos lá para o terceiro caso, mas é um caso interessante que tem um vídeo para a gente poder mostrar e discutir com os nossos colegas aí, como é que a gente faz e quando tem necessidade de fazer mais, né? Isso também é uma dúvida. É a dúvida que eu tenho, você tem, todo mundo tem, até quanto resseca e quando fazer isso, quando indicar, foi até uma pergunta já realizada. Do Túlio. Isso, muito bem lembrado. Manda um abraço para o Túlio aí, o Barsotti. Então, essa paciente gera uma dúvida de como tratar, porque ela tem um exame neurológico normal, não tem déficit motor, mas tem ciática, tem radiculopatia. 23 anos, adulta, sexo feminino. Então, essa é... Também botei num slide só todo o caso clínico, né, para a gente não passar muito do tempo. Equilibrada no espinopélvico, na coluna vertebral, tanto clínico quanto radiológico, mas com uma pelve totalmente desequilibrada. PT altíssimo, né, versão pélvica de 59 graus, com uma incidência pélvica de 90 graus quase, e uma hiperlordose compensatória, né? Por isso que a tela é equilibrada, tem um PI altíssimo, com uma hiperlordose proporcional à incidência pélvica, por isso que ela está equilibrada no plano sagital. Tem essas imagens de tomografia, também uma espondiloptose, uma listese de alto grau, com a estenose do forame ao nível de L5 S1. Então, acho que a gente poderia, Anne, aí, colocar junto com o Cleiton aí a enquete de como tratar esse paciente. Acho que é o último caso. Fazer só a artrodese in situ, descomprimir, fazer um parafuso transílico sacral, um Bowman, uma opção. Uma redução parcial e uma instrumentação mais alta, pegando L3 no quadrado de Lamartine, aí tem que ir mais alto esse caso. Engraçado, Carelli, quanto maior a incidência pélvica, como fica mais difícil tratar esses casos, Fica muito difícil, muito difícil. Olha como tá L5, tá vertical, tá 90 graus do solo L5 dela. Então, e a distância da cabeça femoral para o sacro também, olha a incidência pélvica dela, é enorme. Não, enorme. E o L5 totalmente verticalizado, ou seja, um ângulo lombosacral absurdamente alto, né? Tem opção de fazer o Harb-Schaffelber por via posterior, né? Ou fazer um Gaines também, né? Tem os seus riscos o Gaines, né? Eu acho que é um pouco arriscado o Gaines, mas esse caso não vamos botar a opção do Alif isolado.
Outra coisa que eu queria comentar, que eu disse que durante a minha formação eu participei, era que para não fazer às vezes o ALIF completo. Às vezes o ALIF, a abordagem anterior era utilizada para tirar o disco L5-S1, não em casos totalmente de ptose, para flexibilizar, para você facilitar a sua correção posterior. Hoje em dia a gente fala assim, ALIF está subtendido, você fazer um ALIF para colocar um case. Lógico que a ALIF está escrito que é uma artrodese intersomática, mas antigamente fazia uma abordagem anterior, um release do disco, colocava um enxerto morcelizado ali, amassado no espaço discal, sem ser enxerto estrutural, para você flexibilizar e deixava aquele enxerto somente ali, a redução que você conseguisse por via posterior deixava. Era uma possível técnica, né? Só que também soube de alguns casos que foi abortado o ALIF pela bifurcação, está em cima de L5 e não teve como muito mobilizar, e o cirurgião de acesso, em conjunto com a da equipe cirúrgica, abortou o procedimento. Pode acontecer. O Carelli, deixa eu só responder uma pergunta aqui do Alexandre de novo. Qual a sua experiência em termos de taxa de pseudoartrose e falha de síntese? Na verdade, assim, essa é a minha opinião, vou perguntar do Carelli, pseudoartrose e falha de síntese, elas são a mesma coisa. Você hipocorrigiu, então ela está altamente ligado ao quanto você melhorou os parâmetros espinopélvicos. É super difícil melhorar, são cirurgias desafiadoras, mas quanto melhor os parâmetros espinopélvicos você conseguiu reduzir, menor vai ser a tua taxa de falha de material e de pseudoartrose. Mas é uma cirurgia que é difícil você fazer isso, você corrigir os parâmetros espinopélvicos. Principalmente para você diminuir também e botar também o suporte intersomático em L5-S1. Fazendo isso com um bom alinhamento e uma boa estabilidade, você vai diminuir essa taxa de complicação. Vamos ver o que aconteceu com a enquete para mostrar o que foi feito e o vídeo? Então, a maioria optou por uma via posterior L4 ilíaco. Isso aí. Gaines também, uma grande parte. Vamos continuar aqui. Então, de acordo com alguns autores na literatura, eles preconizam, quando a incidência pélvica está muito aumentada, em torno de 90 graus, que era esse caso, para você ter uma melhor correção e melhor realinhamento, realizar uma osteotomia do sacro, uma corpectomia, né? Uma subtração de pedículo ampliada com uma corpectomia e com retirada da asa sacral, ou uma osteotomia, que eu não tenho experiência, ao nível do ilíaco, fazer um Chiari ou um Salter para reduzir. Então, de acordo com Russoli, a gente propôs para esse paciente, a gente discutiu o caso, e na nossa equipe a gente resolveu realizar uma osteotomia por via posterior de S1. Então, colocamos um parafuso em S2, parafuso de sponsler S2 ilíaco abaixo, e realizamos uma osteotomia. Vou mostrar aqui o vídeo. Aqui tem intensificador de imagem mostrando essa redução já do ângulo lombosacro de cifose e uma redução parcial do escorregamento. Como já foi dito aqui, é melhor você corrigir o ângulo do que o escorregamento. Então, laminectomia. Vou mostrar aqui o posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. Isso é super importante, né? Com as pernas estendidas. Extensão. Isso a qualquer artrodese lombar eu procuro fazer assim, dessa forma, para evitar o flatback. Dessa forma, você consegue diminuir a retroversão pélvica para te facilitar a redução. Então, esse aqui foi o nosso posicionamento do paciente, que perguntaram também, foi uma das perguntas, né, Barsotti? Sim. Isso aqui é o caso clínico, dentro do centro cirúrgico, fotos clínicas da nossa paciente. Abordagem tradicional, com exposição até quase L2, exposição das transversas e da asa sacral.
A gente sempre primeiro instrumenta, mostrando a instrumentação nível de S2 ilíaco, parafuso de sponsor. Vou passar algumas etapas aqui que não são muito importantes do vídeo. Aqui dissecando a asa sacral, que o Azuaga nos perguntou, do ilho lombar, do ligamento da asa sacral. Você tem que fazer uma dissecção prévia de toda essa asa do sacro. Do outro lado, dessa utilizando técnica, a mesma... Carelli, que você precisa remover essa área lateral, senão você não é efetivo na redução, né? Isso é super você importante. não é efetivo na redução e você pode tracionar a raiz de L5 e causar uma isquemia nela, um déficit neurológico, né? Parafuso de S2. Aqui retirando o ligamento amarelo e fazendo a laminectomia. Às vezes é disráfico, né? Tem que ter cuidado no acesso, senão às vezes no acesso você pode entrar no saco dural, pode ter uma fístula licórica no acesso cirúrgico, gordura epidural. Estão perguntando aqui por que você não fez a técnica de Shuffleberger e fez essa técnica. É uma Gustavo modificação. Navarro. Uma modificação da técnica, e aqui a ideia dele é alterar a incidência pélvica, que é uma variável constante. Então, aqui a única maneira de você diminuir a incidência pélvica, porque casos com incidência pélvica muito alta são mais difíceis de correção, ele alterou a incidência pélvica, ou seja, você deu uma roubada, né, na regra, né? Não deixamos, né? O Navarro, ele é do México. Saludos para México, para Porto Vallarta. Em uma combinação de cirurgia, né? Fizemos o Harmy-Schaffelberg associado à osteotomia. Então, o conceito é do Harmy-Schaffelberg, só que a osteotomia do platô do sacro é mais alargada, tirando o S1, né? Então, a gente vai mostrar aqui como é que foi feito isso. Aqui a dura mata exposta, as raízes vão estar expostas, vamos tirar o istmo, tirar os nódulos de Gill, né? Para nada ficar pressionando a raiz. A raiz já de S1 aparecendo. Uma descompressão total. Nesses casos, até é bom fazer uma ressecção parcial também da lâmina de L4. Nessas muito escorregadas, em espondiloptose, tem que, às vezes, tirar um pouco de L4 para ter um acesso melhor e achar o ponto de entrada de uma forma adequada do parafuso de L5, né? Então, avançar um pouquinho após a descompressão efetiva ali, a gente tira bem perto do istmo, como você falou, Barsotti, que a raiz passa debaixo do pedículo. Se você não tirar e liberar bem o istmo, você pode causar uma lesão também neurológica. Então tem que seguir a raiz certinha de L5. E olha a osteotomia completa de S1. A gente começa aqui na região bem lateral, tirando toda a asa sacral, né? O Azuaga nos perguntou aí se a gente tira o ligamento. Então, nesse caso, foi ligamento junto com a asa sacral e o corpo de S1. Outro osteótomo entrando abaixo, né, do pedículo de S1, como se fosse um PSO de S1, né? Alongado. Indo para a linha média, né? Estamos avançando um pouquinho, né? Indo para a linha média, a osteotomia. Tirando o disco e o ligamento longitudinal posterior. Você pode afastar com suavidade, solta. Nunca deixa um afastamento contínuo. Lá mergulhado, a parte anterior de L5, que nem o Andu já perguntou, às vezes tem que liberar ali com o osteótomo também para ajudar. Mas depois que você tira o S1 quase total, esse espaço para L5 fica mais livre. Mas no caso que você não queira fazer ou não necessite de fazer uma osteotomia de S1, você libera a parte inferior do corpo de L5. Uma osteotomia mais central agora,
né, na parte mais central. Note o bloco ósseo, que a gente é quase tirando em bloco o platô superior com o corpo de S1. E fomos tirando, aqui não saiu completamente em bloco, foi saindo aos pedaços, né? E complementando a parte inferior. Nessa região aí, às vezes, a parte inferior do corpo de L5 está junto, aí você tem que osteotomizar. Então, saber a profundidade, ter um feeling na mão do osteótomo, para o osteótomo não ir muito anterior nos vasos retroperitoneais é uma dica também importante, né? Estar familiarizado com o osteótomo. Aqui fazendo a mobilização mais anterior. Os ligamentos longitudinal anterior, às vezes, e resto de disco atrapalha, tem que tirar isso tudo. Aqui utilizando um LOF, tirando a parte inferior do corpo vertebral. E todo esse tecido, o mesmo é feito do lado contralateral, vou passar um pouquinho mais, que a gente já está no adiantar da hora, passamos aqui 9 minutos do que foi solicitado pela equipe da organização aqui, educacional da Medtronic. Então, mesmo a osteotomia, mesma ressecção, quase que em bloco, vocês verem a quantidade de osso que sai de S1. E a asa sacral completamente liberada, como já foi dito. Colocação da haste. Depois desse período aí, nós realizamos uma distração, né? Utilizamos um processo de redução por distração, que nem se utilizava no tempo anterior para redução com Harrington, né? Eu até peguei um pouco de Harrington, tinha no hospital um Harrington só para ajudar na distração e utilizar a instrumentação. E hoje em dia é muito mais fácil, se utiliza alicate de pressão e utiliza parafusos pediculares. E essa distração se faz de uma maneira até mais efetiva, né? Então esse foi o caso como ficou no pós-operatório. O paciente manteve um alinhamento sagital clínico, né? E melhorou. A vantagem dessa técnica, a gente foi até em L3, que a gente não ficou com um pouco de receio de não obedecer os parâmetros proximais de instrumentação no quadrado. E o interessante é que modificou a incidência pélvica desse paciente, né? O PI foi para 67 graus, né? Sempre tem um pouco de erro de medição com o Surgimap, mas parece que teve uma diminuição, uma redução parcial. E o coronal também ficou razoável. Colocamos um cage, né, de Harms em L5, S1 para aumentar a fusão e a taxa de fusão intersomática. Mais alguma pergunta aí, Barsotti? Alguma consideração de quem está participando? O Marlon fez uma pergunta se essa osteotomia costuma alterar as ondas de monitorização. Então, isso a gente comentou anteriormente. Uhum. Nessa cirurgia, como você está fazendo eletroneuromiografia só, o teu principal parâmetro é na zona de eletroneuromiografia, tem vezes que você não tem alteração, você vê alguns abaulamentos, mas acaba normal a cirurgia e depois você acorda e o paciente está com déficit. E uma das coisas que eu falei anteriormente foi esse trabalho que a gente está publicando, que 75% das pessoas com essa cirurgia podem acordar com algum tipo de déficit no pós-operatório, que isso melhora de 3 a 6 meses. Então, é uma cirurgia com déficit radicular, principalmente de L5, muito alto. Mas acho que é basicamente isso. Agradecendo aí o Túlio, todo mundo que está mandando um abraço pela aula. A gente agradece que vocês gostaram. Marcelão Riso aí. Abraço a todo mundo. Todos aí da Sociedade de Coluna, quem não é, ingresse, né? Super e os colegas também internacionais que estão nos prestigiando aí, né? Colômbia, México e América Latina. E de fora uma última também, pergunta aqui, Carelli, do André, do Andujar. Você tem alguma dica de posicionamento dos membros inferiores no pós-operatório para evitar déficit neurológico? E isso aí é uma pergunta boa. Se tem alguma... Para evitar déficit, nós fazemos um pouquinho de flexão.
pouca coisa. Para aumentar a estabilidade, às vezes a gente imobiliza com a extensão da coxa, um colete pós-operatório, a técnica de colete de Scaglietti. Mas para você fazer um pouquinho de flexão do quadril e do joelho, porque você está em muita tensão de isquiotibial. A musculatura que está tensa, ela não é relaxada de forma automática. Então, se você não fizer um release postural dos membros inferiores, é igual operar a LIF. Você vai fazer uma flexão do quadril e do joelho para relaxar os vasos ilíacos para você poder trabalhar e ele não ficar tenso. Então, o mesmo conceito se aplica. Eu acho que é uma excelente observação aí que pode ajudar a diminuir déficit nesses pacientes. Olhar a formação, deixar dreno, hematoma é comum acontecer nesses pacientes, então deixar um dreno profundo eu também aconselho usar nesses casos. E não assustar com a posição dos membros inferiores, né? Porque você tem um estiramento grande, você tem uma contratura já de base do iliopsoas, etc., que você vai ter um flexo de quadril grande ali, né, no pós-operatório. Não sei se seus pacientes também ficam com um flexo grande de quadril, ou Carelli. Às vezes acontece no início e depois se acaba se readaptando um pouquinho. Se resolve, né? Mas no imediato é impressionante, né? A posição do paciente depois, a dificuldade de estender as pernas e tal. Mas acho que essa pergunta do André foi muito boa mesmo. Bom, acho que a gente já pode ir encerrando. Obrigado a todos que tiveram presente. Acho que, obrigado, Carelli, por dividir o palanque aí comigo. Isso aí foi um prazer. Agradecer a equipe educacional da Medtronic, né? Que eles estão muito avançados e presentes, né? Isso já estava programado desde o ano passado, nessa fase que todos estão vivendo agora. Então, acho que é mais importante ainda esse apoio deles conosco. Então, a gente agradece Carelli a todo mundo. Oi. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui um pouquinho, por favor. Quer que eu saia da minha aqui? Quero. Pronto. Obrigada. Então, obrigada, Dr. Carelli, Dr. Barsotti, aí pela apresentação. E realmente, o programa de deformidade ele já estava programado desde o ano passado. E aí, nesses últimos tempos, a gente tem feito mais atividades de webinar. Eu queria aproveitar a oportunidade já para falar para vocês que amanhã a gente vai ter um outro webinar que não faz parte do programa de deformidade, mas é um webinar da América Latina sobre o LIF 2.5 com o Dr. Jamil Rivera, de Porto Rico, o Dr. Heinz, dos Estados Unidos, e o Dr. José Augusto Malheiros, de Belo Horizonte. Amanhã, às 17 horas, vocês podem se inscrever aí pelo site, pelo Zoom, pela plataforma Zoom aí de cima, ou então também só falar com os representantes, os vendedores de vocês, que eles podem passar o link para vocês, tá bom? E obrigada mais uma vez pela participação de todo mundo e espero vê-los na próxima atividade. Obrigada, Dr. Carelli, obrigada, Dr. Barsotti. Um abraço a todo mundo aí, foi ótimo. Um abraço a todos aí, tchau, tchau. Abraço, Barsotti. Abraço, Carelli. Valeu.